Bora. Bora, bora, bora. Meio da semana cumprido. Quase terminado. Quase, quase. Chegando, mas ainda não. Boa tarde. Cuidado aqui um pouquinho para poder sair sem se machucar. Ai, pronto. Pegou aqui um pedacinho da pequena barriga. Diminuta barriga. O Cauê, papai, você tem um barrigão. Interferência do Papai Pig, da Peppa, onde ela fala sempre, né, que o papai tem um barrigão enorme. O meu não tá enorme ainda, mas já tá grande, tá desproporcional ao que eu gostaria que fosse. Bom, vamos lá. Vamos aproveitar o tempo aqui para confabular assuntos, ideias. E nesse caso, do que eu vou fazer agora, uma lição a se aprender, a que nunca mais chegamos perto de algo parecido com isso. Embora, e por isso que eu estou falando, saibamos e tenhamos a ciência de que algumas coisas que pegamos em passados relativamente médio prazo aí, que eram consideradas absurdas, voltam a fazer parte de uma possibilidade, pelo menos na cabeça de algumas pessoas. O problema é que, como essas pessoas estavam acostumadas a se esconder diante da verborragia diferenciada que eles tinham, ser totalmente diferente do praticado usualmente pela evolução humana, né? Então a gente hoje, como já se pode falar de novo, porque essas pessoas se veem livres para isso, o medo é que esse tipo de ideia volte, e ao menos na cabeça desses mentecatos. Do que eu estou dizendo? Enrolei, né? Eu estou falando de Alan Turing, um inglês responsável através do seu trabalho genial, responsável por a diminuição de, quem sabe, muitos anos de uma Segunda Guerra Mundial, responsável pela, quem sabe, preservação ou não morte de talvez milhões de pessoas, porque ele, através do seu, ele era um matemático, né? Através do seu trabalho, aliado às forças britânicas, o eixo ocidental, né, contra os fascistas, decifrou os códigos de comunicação dos nazistas durante muitos anos e conseguiu desmembrar várias operações, vários planos, fazer com que fracassassem várias investidas dos nazistas. Um cara desse, com um cartaz desse, com um currículo desse, seria considerado um herói. Um cara de alta patente intelectual. Mas não foi o que aconteceu, na verdade. Depois da guerra terminada, Alan Turing, um homossexual, confesso, porque na época era esse o tratamento, foi julgado e condenado pelo governo britânico a uma espécie de uma castração química. Ele se declarou culpado de homossexualismo e teve que se submeter a um tratamento de hormônio feminino.
consentido por ele mesmo, vamos deixar isso muito claro. Ou seja, um mundo podre, onde a pessoa chega a realmente se achar uma coisa abominável. A pessoa chega realmente a se enxergar como algo anormal, como algo deplorável, como alguém de valores menores ou de condição diferente e ruim e pior do que a dos outros. E é muito triste a gente ver que isso, estamos falando da década de 50, cara, tá? E em 1952 ele foi condenado a essa espécie de castração química, que era na verdade um pressuposto para se diminuir a libido, né? Diminuir a testosterona, de forma a que ele não tivesse mais, tá difícil, hein, bro? Não tivesse mais na sua cabeça os pensamentos pecaminosos do homossexualismo que ele carregava. Eu estou falando propositalmente homossexualismo, porque estamos falando de uma linha onde a lei do governo britânico era realmente a lei proibia a prática homossexual, o comportamento homossexual. E ele, como era uma pessoa de destaque, uma pessoa de visão, uma pessoa de visibilidade, não de visão, de visibilidade, acabou por chamar a atenção, foi denunciado e acabou tendo essa pena. Isso foi tão bacana, tão legal para ele, embora ele tenha se submetido, embora ele tenha se declarado um culpado de algo tão triste, numa situação tão triste, ele mesmo se considerou culpado disso, não foi o suficiente, tá, gente? E ele se suicidou 2 anos depois. Em 1952 ele foi condenado. Em 1954 ele foi encontrado morto pela manhã no seu quarto, por ingestão de cianureto. Existem teses que tentam rebater o suicídio dele, mas vamos deixar muito claro, né, gente? Hoje em dia, olhando a situação toda, dá para se pensar em outra coisa? Então ele foi uma vítima desta crueldade que já foi corrigida há bons anos, há bom tempo. Acho que na década de 70 isso foi retirado, esse item foi retirado da Constituição Britânica, né? Que bacana isso aqui, hein? Hoje o trânsito tá um pouquinho pesadinho, né? Esse cara tá com toda a cara de quem vai pra esquerda. Toda a cara, tá dando muita distância. Mas não foi pra lá não. Muitos fazem isso também aqui. Alan Turing está sendo homenageado com o seu rosto na cédula de 50 libras que está sendo lançada em alguma coisa da vida dele. Tá certo. Tá certo. Simplesmente saiu da esquerda, foi lá para outra rua, sem seta, sem nada, né? Tá bom. Ele, entre outras coisas, por essa condição, por esse trabalho tão bem feito e de tanto sucesso que ele fez, ele desenvolveu, como era matemático, né? Foi um dos precursores a desenvolver máquinas de raciocínio lógico. Isso pode ser considerado como os primórdios dos computadores. Ou seja, tentar fazer com que uma máquina reconhecesse um sinal como uma linguagem. E há no mundo inteiro homenagens a esse cara, e há no mundo inteiro lamentações com a crueldade que a sociedade cometeu com esse cara.
Na década de 70 houve um pedido de desculpas formal e na década de 90, se eu não me engano, houve por parte da rainha Elizabeth uma anulação da pena, porque isso era também importante. Mas não adiantava mais porque ele já tinha ido embora, né? Quem sabe o que um cara desse teria mais a contribuir com o planeta, com a evolução, com mais coisas boas pela mente brilhante que ele tinha. Mas não, ele foi condenado por uma característica inata que ele possuía. É uma pena, é uma história que não se pode esquecer, para que se veja que tão recentemente, né, na década de 50, que tão recentemente aconteceu uma barbaridade desse tamanho, que culminou com o fim da vida de uma pessoa brilhante. Não vamos perder essa história de vista, para que não cometamos de novo. É a velha questão. É a velha questão. Quando você pede, você deseja, você se movimenta a tentar trazer um costume, uma ideia ou uma linha do passado para o contexto comportamental, você corre o risco de trazer vários outros pensamentos junto com esse, vários outros mecanismos comportamentais junto com esse. E é importante que se entenda o quanto o passado pode ser útil pelo estudo dele, por saber os resultados de muita coisa que pode dar errado, como não pode ser, dificilmente possa ser aplicado no presente para o futuro. Enfim, é muito atual falar sobre Alan Turing, sobre toda essa situação, porque é muito importante que a gente entenda o tamanho do perigo que o passado muitas vezes pode representar para nós. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele representará retrocesso mental. Beleza? Paulo Peso hoje estava colocando uma história que parece meio estapafúrdia, mas que na verdade me dá uma ligação maior a outras coisas. Parece que é uma prática que está se difundindo um pouco mais das TJs, né? Dos Testemunhas de Jeová, tentarem converter fiéis em casas de tratamento psiquiátrico. Não é hospício, eu não quero mais colocar essa linha na nossa frente, até porque ela engloba muita coisa de forma pejorativa. Pessoas com algum desequilíbrio psiquiátrico, que precisam de um tratamento para isso. E claro que na situação de fragilidade, principalmente mental, que essas pessoas se encontram, e no anseio de melhorarem, é evidente que uma linha religiosa básica possa ser útil no sentido de convencer essas pessoas. Na minha opinião, isso é uma prática criminosa. Essa denúncia foi feita também, parece que por um britânico, um cara que estuda, um psiquiatra de grande relevância, eu não peguei o nome do cara. E não importa.
A questão é que quando o acusado não se defende, a gente fala, opa, será que não é? Mas cuidado que agora eu vou abrir para o conceito perigoso. Nós não estamos sempre frágeis mentalmente? As pessoas não estão sempre na necessidade mental de um equilíbrio? E para algumas pessoas não é tão importante um sentido para as coisas? Então a gente explica isso. A fragilidade mental não é uma exclusividade do doente que está num tratamento psiquiátrico. Por exemplo, um doente que está num tratamento de reclusão no sistema carcerário, por exemplo. Essa pessoa está em situação vulnerável, está em situação de vulnerabilidade mental enorme. E é lógico que uma pregação e uma a conversão dessas pessoas ali, ela primeiro é muito mais fácil, segundo ela tem um resultado muito mais efetivo. Então eu estou tirando as testemunhas de Jeová do rol dos culpados e colocando a qualquer pessoa que, não como uma prática honesta e justa de caridade, sem retorno de nada, existem várias entidades e pessoas com conceitos religiosos, por motivos religiosos, entram nesses lugares para amparar e para confortar as pessoas. E em nenhum momento se utilizam da fragilidade delas para convencê-las à aceitação da sua crença. Existe um filme que é uma história real, que é maravilhoso, que eu já falei sobre isso em alguns vídeos, que chama Os Últimos Passos de um Homem. É só Susan Sarandon com o Pesce. Ele foi marido da Madonna, é um puta de um ator. Não é Joey Pesci, esse é o baixinho, esse é o baixotinho, é um outro. Nossa, o rosto dele tá na minha cara aqui. Cara de meio doidinho, cabelo liso. E esse filme mostra muito bem, mostra de uma forma extremamente humilde o papel que essa religiosa e o papel que uma religião ou que uma pessoa que queira amparar a outra possa oferecer. Ela acompanha um condenado à morte. E ela, durante todo esse acompanhamento desse pobre coitado que praticou uma coisa horrível, um assassinato depois de uma brutal violência sexual contra um casal, parece. E ela acompanha só, e ela está lá simplesmente para falar que quer conversar. Ela em nenhum momento coloca, você conhece o meu Senhor, o meu Salvador? Não, em nenhum momento, em nenhum. Ela apenas e tão somente se limita a mostrar a ele que ela está ali para conversar. O que ela em alguns momentos tenta é falar para ele, quer conversar sobre o que aconteceu? Porque ele está no corredor da morte, ele está há alguns dias, por isso os últimos passos de um homem. Por isso ele está há alguns dias de ser executado, e ela o acompanha. Ela está ali como uma ouvinte, como alguém que, se ele quiser, vai lhe dar algum conforto. Porque sabe que de nada adiantaria forçar a ele qualquer outra coisa. E ela é
praticamente escorraçada pelas famílias das vítimas, que se colocam como vítimas, e completamente compreensível que isso aconteça. Um dos pais fala, como você está dando apoio a ele e não a nós? E ela continua se mantendo sempre humilde, sempre sem dar grandes explicações. Talvez porque ela nem saiba explicar. Não sei. Isso é irrelevante no filme. Eu sei que ela se oferece sempre a todos eles. Eu estou aqui para ouvir. Se vocês quiserem falar, às vítimas, a ele, ao pobre coitado que será executado, porque ela está ali numa esperança. A gente só descobre essa esperança nos últimos minutos do filme. Ela está ali na esperança de que ele possa entender o tamanho da crueldade, da maldade, o tamanho do mal que ele causou às pessoas. E ele sempre tem uma atitude muito prepotente, muito distante, muito até adolescente, de alguém que efetivamente não entende o que fez. Ele está ali e ainda nega muitas. Não, eu vou ser condenado à toa. Ele parece ser um cara que tem até um relativo equilíbrio, ou um desequilíbrio, de aceitar a morte. Ele aceita que ele vai morrer. Ele se despede da família, ele tem irmãos mais novos, ele é muito carinhoso com esses irmãos, mãe e todos. E o auge do filme é quando, no último momento, ele é preso na maca, e isso, a execução é acompanhada, principalmente. Os pais da vítima querem ver. É uma pena, mas eles querem ver. E ele tem direito às últimas palavras. E ele naquele momento está apavorado. E ele já havia confessado a ela o que ele fez, já havia chorado, finalmente caiu a ficha nos últimos momentos. Caiu a ficha. E ele entendeu. E ela conseguiu, com a sua humildade, com a sua paciência, esse lado realmente bom da humildade, fazer com que ele encarasse o fato. E ela conseguiu fazer a maior vitória de todas. Nada ia voltar, ele não seria. A maior vitória de todas seria ele não ser executado, na minha opinião. E provavelmente na opinião dela também. E de muita gente. Ela consegue uma coisa. Ele, naquela maca, na câmara de vidro que ele está, olhando para as pessoas, ele pede desculpas a todos pelo grande mal, pela grande dor que ele causou. É de arrepiar, eu me emociono ao lembrar. Esse e aí, Inteligência Artificial, são dois filmes que me fazem grande, enorme carga emocional. O AI é uma ficção linda, mas Os Últimos Passos de um Homem é um fato real e é uma coisa lindíssima. Ao final, sim, ele foi executado por injeção letal. Ao final, mas é aí que vocês vão ficar? Meu Deus do céu, os dois parados no meio da rua, que coisa incrível. Os pais entendem finalmente o que ela estava fazendo ali. E eles agradecem a ela. Ela não precisava do agradecimento deles. A missão dela estava cumprida quando ele, antes de morrer, teve a oportunidade de pedir desculpas. Isso não quer dizer nada. Vocês sabem que eu não tenho mística. Ele se salvou. O bom ladrão que fez merda a vida toda e depois se arrependeu e vai pro céu. Não. E muito pelo contrário, de ir pro inferno também. Tá? Mas alguém que deixa de existir, que a consciência apaga e tem a oportunidade de pedir desculpas e de se, ao menos pedir desculpas e demonstrar que entendeu um pouco do grande mal que causou às vítimas,
é realmente uma coisa de valer a existência humana para que a gente entenda de uma forma digna e decente. Rapaz, hoje adorei isso que eu falei, adorei a forma como eu consegui me expressar hoje. É para isso, gente. Isso é ser humano. Não caiam na armadilha da facilidade, do simplismo, de que a força ou a violência são a solução para todas as coisas. Não caiam. Isso é perigoso, isso pode acabar com a gente. Beijo, gente. Até mais. Tem que trabalhar. Falou.